De repente você entrou aqui nessa noite disposto a celebrar com alguém, a celebrar o batismo que vai acontecer. De repente você foi convidado para receber alguma pessoa que retornou do encontro. Mas eu quero dizer para você que Deus ele quer fazer muito mais na sua vida do que você apenas honrar alguém. A honra é extremamente importante e Deus ele é um Deus de honra. E Ele sabe que quando nós honramos a Ele, Ele também nos honra. E Deus, Ele hoje vai honrar a sua vida com a bondade dEle. Você crê nisso? Então feche seus olhos. E do seu jeito, comece a invocar ao Senhor. Porque Ele é bom. Quando nós invocamos a Ele, Ele é bom. Senhor, nós, no nome de Jesus de Nazaré, nos colocamos diante da Tua presença. Deus, nós pedimos, ó Deus, que os céus se abram sobre esse lugar. Deus, no nome de Jesus, nós estamos aqui em uma noite de festa, em uma noite de celebração, ó Deus, porque nós vamos celebrar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor fez no coração de pessoas. Deus, e nós sabemos, Senhor Deus, que aquilo que o Senhor fez no coração delas, Senhor Deus, no coração dessas pessoas, Senhor Deus, pode marcar, Senhor Deus, e iniciar um novo tempo no coração de muitas pessoas. Deus, então, no nome de Jesus de Nazaré, nós te invocamos nessa noite, Senhor Deus, e pedimos que a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor Deus, no nome de Jesus, de uma forma abundante, ela encha os nossos corações nessa noite, ela venha sobre nossas vidas nessa noite, e que no nome de Jesus, essa noite, Deus, seja uma noite memorável em nossos corações, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus? A qual nós estaremos celebrando aqui o retorno, dos nossos irmãos lá do encontro com Deus. E foi uma maravilha poder estar servindo vocês lá. Para mim foi uma honra. Espero que a gente tenha muitos e muitos momentos como aqueles. E eu quero dizer para vocês, queridos, que nesses 5 dias, contando com o pré-encontro que vocês tiveram, com certeza muita coisa aconteceu na vida de vocês. Muita mudança, muita coisa que vocês precisavam ter ouvido de Deus. Muitas coisas às vezes que a gente não queria ouvir, mas que a gente precisava ouvir. Porque o Pai verdadeiro, nosso Pai querido, Ele trata sempre os seus filhos com amor. E Ele nem sempre diz o que o filho quer ouvir, mas Ele sempre diz o que o filho precisa ouvir. E vocês tiveram uma prova mais do que concreta de que para as coisas acontecerem na vida de vocês, não é necessário lugar, porque o mesmo Deus que estava lá é o mesmo Deus que está aqui essa noite. Bastou apenas você se disponibilizar para estar recebendo de Deus. Aconteceu algo maravilhoso, por quê? Porque você abriu seu coração para Deus. E que eu desejo para vocês, do fundo do meu coração, que a vida de vocês seja um sucessivo encontro com Deus todos os dias, a partir de hoje, amém? E que vocês possam se entregar a cada dia mais e mais nas mãos de Deus. E como a gente cantou bastante lá no encontro, vamos cantar para que a chuva desça mais sobre as nossas vidas essa noite, amém? Já não passa de canções com palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. A terra seca está aqui.
encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Senhor, minha oração se tornou em sequidão, Se tornou um deserto. Até minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. deixa a chuva descer, deixa a chuva molhar, encharcar Essa terra seca. deixa a água descer, deixa a chuva molhar, Encharcar essa terra seca. Queridos, que a vida de vocês seja um relacionamento com Deus intenso a cada dia, que vocês possam colocar em prática a cada dia o que vocês aprenderam lá, porque foi algo de Deus, entendeu? Não foi um tempo perdido, foi um tempo maravilhoso ao qual você dedicou para Deus, e com certeza Deus ele não vai se esquecer disso, porque ele nunca rejeita o filho seu, e nunca rejeita quando nós, filhos dele, pedimos algo para ele. Então seja feliz com Cristo, a sua caminhada será longa e será vitoriosa para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E os vitoriosos aplaudem o Senhor, amém? Glória a Deus, queridos. Você pode se assentar. Queria chamar o pessoal que participou do encontro para vir aqui à frente. Pequenininho, mas a gente vai dar um jeito de apertar aqui. Todo mundo que participou do encontro, vai se oferecer, tudo depois. Sobe aqui, seu Mário. Vamos aqui. Todo mundo. Deixa eu chegar pra cá aqui. O importante é vocês. Esse pessoal participaram de um encontro nesse fim de semana. Muitos de vocês souberam, porque muitos de vocês cooperaram conosco. E eles vão compartilhar alguma coisa que Deus fez com eles
nesse fim de semana lá. Então, vamos começar de baixo para cima? Mariane primeiro. Graça e paz. Graça e paz. Gente, eu vou falar aqui, né, que lá foi muito maravilhoso, né, um encontro com Deus, né. E foi muito impactante, porque Deus tocou muito no meu coração e eu espero que Ele toque também no de vocês, né. Não é só um encontro para a gente ir para essas férias, não. É para a gente estar com Deus, estar mais próximo dEle, né. E como foi bom para mim, eu creio que pode ser bom para vocês, né. Então eu espero ver vocês ano que vem lá, né. Tá? Esse ano também, né. Se tiver, né. Esse ano, tá? Boa noite, gente. Quando eu fui perguntado se eu queria testemunhar algo, eu fui meio que no automático. Não, eu testemunho, eu falo, show. Mas aí depois eu parei, eu pensei, falei, gente, o que eu vou falar? O que eu vou falar? E Deus foi ministrando no meu coração. Passa para eles o que aconteceu, o que eu te falei, o que você viu. Claro que eu não vou contar detalhes do encontro, porque aí vocês vão ver com os seus próprios olhos, vão ouvir com seus próprios ouvidos. Mas Deus ele é tão perfeito que tudo ele vai se encaixando. Quando a gente acha que não vai dar certo, Deus vai e coloca uma pecinha no quebra-cabeça e aquele quebra-cabeça está montado. Quando a gente acha que vai dar tudo errado, Ele vai lá e faz da maneira dele, porque a maneira dele é a maneira correta. Quando a gente acha que a gente está fazendo a coisa certa, que a gente mandou bem, Ele vai e te mostra que tu está totalmente errado, que a maneira correta é a maneira dele. Então lá, o que aconteceu? Eu particularmente fui levado ao meu passado, porque muitas das vezes a gente para e pensa, o que Deus faz pela gente? O que Ele tem feito? Eu estou vivo, isso aí é a tua casa, todo mundo vive. Não, Deus ele tem algo preparado para você. E Deus ele só foi me mostrando alguns livramentos lá de trás, e eu buscando no encontro algo que Ele pudesse tratar em mim. Eu falei, mas eu não tenho nada para ser tratado, gente. Eu tenho a minha família, eu já fui curado de leucemia. Então, o que eu vou ser tratado mais? Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso ter tratado mais nada. Aí é que vem as pauladas. Que Ele vira e fala, você está totalmente errado. Você acha que você não tem que ser tratado? Aí é que você tem que ser tratado. Então Ele me mostrou, tanto da leucemia, quanto vários outros, quando eu era do mundo, que eu achava que estava abafando, fazia, acontecia em tudo. Vou dar um testemunho aqui. É uma bobeira, mas Deus me tocou nisso, então eu acho que não é uma bobeira para mim, como eu posso compartilhar aqui. Na época de exposição agropecuária que tem em Itaipava, agora eu nem sei se existe mais, mas eu estava no mundo, estava largado, e eu trabalhava no Quarteirão Brasileiro. Então, uma vez aconteceu, né, de estar com os amigos, e os amigos gostam de um álcool, e eu ia na onda. E aconteceu de quê? De eu apagar. Entrei em coma alcoólico ali e apaguei, e fiquei lá deitado naquele gramado. Foi o tempo de despertar, olhar a hora e ir trabalhar. Porque eu trabalhava no Quarteirão Brasileiro, então eu pegava 7 horas. Eu acordei 5h30 da manhã e eu estava lá no parque de exposição deitado lá. E eu creio que isso foi um livramento da minha vida. Porque eu estando deitado lá, em coma alcoólico, sem nenhuma, não tinha nenhum reflexo. Qualquer um podia fazer o que fosse ali. Podia acabar com a minha vida ali e ninguém ia saber. Eu estou contando aqui, agora eu lembrei que meu pai e minha mãe estão aí. E assim, creio que eles não sabem dessa história, mas vida que segue. Hoje, eles estão sabendo hoje. E vocês estão como testemunha. Se caso acontecer alguma coisa, vocês, né? Me ligam. Então, assim, eu creio que isso foi um livramento. Mas o que aconteceu no encontro? Aconteceu isso. Deus foi me mostrando em cada detalhe da minha vida que Ele é perfeito.
Porque não tem uma escolha. A gente para e pensa, a gente tem uma escolha. Não, a gente não tem escolha. A escolha é essa. Essa não é uma escolha que você tem. Essa é a escolha. Tanto é que o próprio Jesus, ele fala que ele é a vida. Ele é a vida. Ele é o caminho. Ele não é uma vida. Ele é o. Então, gente, com esse testemunho que eu dei, eu espero vocês no segundo semestre, para quem não foi. Agora a gente vai estar do outro lado, né? Dessa vez a gente participou. Na próxima, em breve, a gente vai estar trabalhando e vai estar servindo, que é o que eu acho que é o melhor que a Comunidade da Graça faz, é servir. Amém? Graça e paz, amados. Eu vou falar um pouco na área que Deus trabalhou na minha vida, porque às vezes a gente tem um coração um pouco duro, né? E um coração um pouco duro às vezes é meio difícil, às vezes o Senhor trabalhar, né? Que a gente reluta, não. Eu aprendi, né, que Deus vai além de palavras, vai além de que está escrito, mas Deus é amor. E Deus também é atitude. E eu aprendi até com o pastor Sábio que perdão, né, não é sentimento, mas sim obediência, né? E eu aprendi que a gente deve perdoar, esquecer os conceitos que às vezes, no decorrer da vida, no caminhar da vida, às vezes espinhos que faz você, sabe, esquecer esses conceitos e perdoar e amar o próximo, assim como Deus nos ama, porque às vezes é muito fácil a gente amar pessoas que nos amam, sabe? E agora amar pessoas que nos ferem, que de repente a gente tem ressentimento, é muito difícil. E Deus tem palestrado isso no meu coração. Ei, filho, amado, tu tem que amar. Tu quer ser exemplo de Cristo? Ame. Ame porque eu sou amor. Então ame. Mas às vezes a gente fala assim, quantas vezes eu contestei Deus, às vezes eu não encontro Deus batendo isso na minha tela. Eu falei, Senhor, às vezes eu nem consigo amar os que são meus. E Deus falou para mim assim, mas ame, porque eu vou te capacitar. Eu não escolhi os capacitados. Irmão, Deus não escolheu os capacitados. Ele quer capacitar você que está no banco, você que às vezes ninguém dá nada por você. Às vezes a pessoa olha para você e é um zero esquerda, mas é esse daí que Deus quer te usar. Esse que Deus quer trabalhar, quer transformar, quer levantar você, para que os outros vejam como Deus faz, para que você alcance outras vidas. Entendeu? Deus quer trabalhar, Deus quer transformar, quer trazer libertação, cura, transformação para a sua casa, para que você seja exemplo, estrutura, coluna do seu lar. É isso que eu aprendi e Deus tem palestrado isso no meu coração. Você é coluna, você é estrutura do seu lar. Eu louvo a Deus pelos ensinamentos da minha mãe, do meu pai, entendeu? Que são homens e mulheres de Deus. Agradeço Ele pela educação que eu tenho hoje, entendeu? E eu só tenho a louvar o Senhor. E agradeço muito a Deus e peço a Deus assim, continue realmente assim, jogando fogo mesmo no meu coração mesmo, porque, Senhor, eu quero amar. Eu não sei ainda, mas eu quero amar. Entendeu? Assim eu agradeço a oportunidade. Irmãos, a paz do Senhor para todos. Irmãos, a gente às vezes pensa que sabe de tudo, que já viu tudo, que já conhece tudo. E cada dia que passa com o Senhor, a gente tem uma surpresa muito grande, uma experiência muito grande. Eu há 30 anos aproximadamente que eu conheço o Senhor de verdade, e eu já tinha participado de encontros, já tinha feito seminário, já tinha feito tudo que tinha direito. Porém, esse final de semana, mas o local parece que Deus preparou assim com todo carinho e entregou nas nossas mãos. Mais uma maravilha, a palavra revelada, mas o toque do Espírito Santo nas nossas vidas, nós aprendemos tanto. Aí eu descobri que Deus é como, não sei se os irmãos aí já têm essa experiência, é como um poço d'água. O poço d'água, se tiver 2 metros de água e tu tirar 2 metros de água, daqui um bocado tem mais 2 metros. Agora se tu deixar, fica só naqueles 2 metros. E Deus é assim, quanto mais tu conhece, mais tu descobre quanto que Ele é bom, quanto que Ele tem poder, quanto que Ele é bom pra gente, quanto que Ele é abençoado. Eu vou até pedir ao Senhor que agora guarda as bênçãos um bocadinho, não me dá tudo não, porque mas estou muito cheio de bênçãos mesmo, mas estou muito abençoado, ele pode guardar um pouquinho, mas não dá para o gato não, deixa lá que eu vou querer depois. Mas, irmãos,
Só quem estava lá participando que pode dizer quanto foi gratificante para a vida do servo do Senhor esse encontro, irmão. E o nosso desejo é que na próxima vez vai todo mundo aí. Tem lugar para todo mundo, tá? Graça e paz, boa noite para vocês. Eu vou falar rapidinho, que eu não sou muito de falar. Foi semana passada, todo mundo que conhece a Raquel sabe que a Raquel é toda alegrinha, toda felizinha. Chegou para mim e falou assim: e aí, Pefa, tá animada? Eu falei: não. Ela falou: mas por quê? Eu falei: poxa, Raquel, eu não estou animada, eu não estou com expectativa nenhuma. Já fui em encontro, não aconteceu nada. Como diz o Maicon, tem prazo de validade, passa uma semana e acabou, não vai acontecer mais nada. Poxa, aí eu pensei comigo, vou deixar minha filha em casa, com a minha mãe. Poxa, minha filha é tão pequenininha, eu vou deixar ela com a minha mãe. Vou deixar de fazer as coisas que eu faço. Paguei, falei: vou ir. Tem nada para perder, eu vou ir. Cheguei lá, a primeira coisa que eu falei com Jesus, eu falei assim: Deus, eu estou aqui, o Senhor conhece meu coração, eu quero uma experiência. Eu não quero nada sobrenatural, que pule 3 metros de altura, que um anjo apareça, não. Eu quero algo dentro da minha realidade. Dentro do que eu possa ver mudança, que eu possa sentir. Foi isso que aconteceu. Deus mudou a minha visão do meu casamento. Deus mudou a minha vida sentimental. Para quem me conhece, às vezes eu sou pouco explosiva. Se não está do jeito que eu era, graças a Deus. Se não está do jeito que eu queria, eu ficava nervosa. O Antônio, tadinho, sofria. E Deus falou comigo: não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero. E se você me der liberdade, eu vou agir na sua vida. E a partir daquele momento, eu liberei perdão para o meu marido. Eu liberei realmente também perdão para mim, que eu mesmo me acusava das coisas que eu fazia. E, graças a Deus, eu falei com o Antônio: se passar um vento, me leva, porque eu estou livre, ponta para voar. E hoje de manhã nós fomos cheios. Amém? Graça e paz, amém? Gente, a maior luta que eu tinha era comigo mesma, com o meu ego. E hoje eu posso dizer que eu não conheço Deus só de ouvir falar. Porque nesse encontro, Ele me quebrou, Ele me fez de novo. E hoje eu tenho a convicção de que não vivo mais eu, que o Senhor vive em mim. E eu espero, do fundo do meu coração, que eu possa testemunhar a cada um de vocês, vivendo e vendo, sentindo o Deus vivo que eu vivi. É o que eu quero, eu desejo do meu coração. Obrigada. Graça e paz. Gente, assim, o nosso pré-encontro começou aqui na quarta-feira, né? E, assim, quem aqui não tem problema, né? E, infelizmente, muitas das vezes, a gente acha que os nossos problemas é maior do que qualquer coisa. E eu, na quarta-feira, quando eu vim, assim, pesada, sabe? Carregada, com meu coração fechado. E quando eu cheguei aqui, que eu me deparei com o primeiro louvor que nós cantamos, a minha oração virou uma sequidão. A minha oração virou um deserto. Ali Deus já começou a me quebrar. Que eu falei: Senhor, eu te conheço, vai fazer 11 anos, mas eu vou ser bem sincera. O Senhor abriu os meus olhos tem uns 2 anos para cá. Não significa que nesses outros anos eu não tive experiência com Deus. Eu tive experiência com Deus e não foram poucas. E nesse intervalo eu até também fui batizada com o Espírito Santo. E esse foi o primeiro passo, a primeira prova que Deus me mostrou, que quando Ele quer fazer, Ele não vai escolher um capacitado. Ele vai pegar e vai fazer porque Ele quer fazer. É na hora dele, no tempo dele. Eu, nesse tempo, eu não era casada com a Aderson, a gente morava junto. Para quem me conhece, eu venho de um segundo casamento. E eu determinei que eu não ia ter um outro relacionamento se não fosse da vontade de Deus. E eu comecei a orar, entrar nesse propósito, até que Deus colocou o Aderson na minha vida. Só que
Só que nesse decorrer, no desespero da vida, de achar que a gente pode fazer as coisas por nós mesmos, nós atropelamos tudo. A gente foi morar junto, a gente passou por muita luta, mas mesmo passando muita luta, Deus nos levantava, Deus nos honrou, Deus levantava pessoas para nos honrar. Só que eu tinha assim comigo, eu estou em pecado, eu não posso fazer mais nada. Eu moro com meu marido, eu estou cometendo um pecado que eu tinha consciência do pecado. E o pecado, quando você dá brecha para ele, ele vai fazendo assim com você, ele vai te matando, ele vai te matando. É como eu aprendi, ele é uma árvore que ele só vai dando fruto. E quando você pensa assim, não, isso é um pecadinho branco, não é pecado. Pecado é pecado e ponto. E isso foi me afastando da presença de Deus. Por mais que eu ia na igreja, por mais que, graças a Deus, Deus me deu muita misericórdia para poder educar meus filhos na palavra, são umas bênçãos, assim, muitos conhecem os meus filhos. Eu louvo a Deus por isso, porque mesmo eu cega, porque eu estava cega, porque eu pensei assim, eu estou em pecado, Deus não vai fazer mais nada. Enquanto eu não me consertar, e olha, Deus levantou muitas pessoas para nos abençoar em relação a gente se acertar na lei do homem, porque a palavra diz que você estando correto na lei do homem, você tem que estar correto na lei do homem para você estar correto na presença de Deus, existe essa hierarquia, e isso me confrontava direto. E graças a Deus, o Senhor levantou pessoas que nem, assim, não era da congregação que eu era, Ele usou outras pessoas para poder estar nos abençoando, da gente estar assim, casando, e desde então Deus, ele já começou a mudar a nossa história. E aí a gente foi, era um desejo muito grande do meu coração ir para o encontro de casais, nós fomos para o encontro de casais, foi onde eu conheci a comunidade da graça. E aí Deus brincou de fazer, mas toda vez que a gente vinha, que a gente orava, que a gente ia para a oração de intercessão, que a gente vinha fazer a oração, eu me bloqueava, que eu falava, Senhor, e aí? Eu sei que o Senhor me batizou, eu sei que eu estava em pecado, mas e aí? Como é que eu faço agora? Eu me perdi e eu não tinha coragem de chegar para ninguém e falar isso com ninguém. E quando eu fui para o encontro, quando cheguei aqui na quarta-feira, que eu escutei esse louvor... E eu fui para casa e eu tinha tanta sede, porque aquilo ali veio diretamente comigo, que eu falei, eu preciso aprender essa letra, eu quero declarar essa letra, e eu quero declarar também que eu sou terra seca, que eu estou aqui, que eu preciso dessa chuva, que eu quero ser encharcada, e que eu não vou sair daqui sem ser encharcada. E viemos na quinta, e aquela passada diferente, e o desânimo vindo, eu falando, não, Senhor, eu sou tua, eu vou guerrilhar, eu quero estar lá, eu sei que se está vindo os desânimos, se está vindo as lutas, é porque a vitória vai ser muito grande. E eu fui nessa expectativa, e teve o primeiro dia, teve liberação de perdão, como vários outros, deu testemunho, teve aqui a palavra, quando a gente se liberta do pecado e permite Deus agir, e quando a gente entende que a gente é uma criatura em Cristo, que ainda que você, de repente, se perdeu pelo meio do caminho, quando você aceitou Jesus, quando Ele olhou para você, não foi você simplesmente falar, hoje eu quero Jesus. Não, amado, Ele olhou para você e falou, filho, eu quero você para mim. E quando Ele te encontra, porque a gente acha assim, eu encontrei Jesus. É Jesus que te encontra. E quando Ele te encontra, você pode até dar a sua escorregada no meio do caminho, mas Ele está olhando para você. E Ele está ali, de braços abertos, esperando. Filho, volta, eu estou aqui, sou teu pai. Lembra, eu estou aqui. Quando você voltar, vai ter festa no céu. Eu não me desviei da igreja, mas eu sabia que eu estava em pecado. E hoje, quando teve o batismo com o Espírito Santo, e ontem eu já entrei em crise, que eu falei, Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor sabe o desejo do meu coração, eu quero isso, eu preciso disso, e eu não vou buscar isso no homem, eu tenho que buscar em vós, porque é o Senhor que vai me dar. Então, confirma para mim. E para mim, quando aconteceu, eu falei, Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque eu nunca tive dúvida do teu amor, principalmente referência a livramentos que o Senhor me deu, eu nunca tive dúvida disso. Mas hoje, mais do que nunca, o seu zelo, o seu amor com a minha vida falou mais alto. Eu não preciso de mais nada. E o que eu quero hoje é só viver essa abundância do Senhor. O que eu quero hoje é, através da minha vida, passar esse amor, passar tudo que Deus me deu, viver a palavra do Senhor, mas não só viver ela, praticar ela. E, através da minha vida, alcançar o meu próximo. Porque a palavra também diz que ninguém consegue ouvir uma alma que geme. E a gente sabe que o mundo está aí fora, ele é ganancioso e tudo que ele quer é a escravidão. Mas, para a honra e glória do Senhor, eu sou liberta do pecado. Glória a Deus por isso. Obrigada. Graça e paz para todos. Eu estive nesse encontro, né, convidada pelo meu esposo, que está vindo aqui. E a palavra do Senhor diz que tudo provém para o bem daquele que ama a Deus. E nada passa desapercebido aos olhos do nosso Deus, nada.
Ele sonda mente e coração. Né? O pastor lá também sabiamente nos falou, né? Já pensou se nós tivéssemos aqui, né, uma corneta, um alto-falante que mostrasse todos os nossos pensamentos, né? E aí a gente se propõe muitas vezes a ser, né, um servo de Deus, a estar fazendo a obra do Senhor, mas a gente se depara que nós somos pobres e necessitados, como o rei Davi dizia, né? Mas o Senhor cuida de mim, né? E esse cuidado foi demonstrado naquele encontro em todos os momentos, né? Deus estava ali cuidando de cada detalhe, né? De cada palavra, de cada gesto. A gente via o mover de Deus, via que o Senhor é aquele que pode todas as coisas e que nada é impossível a Ele, nada, né? E aí, agora, quando nós fomos chamados para subir aqui e testemunhar, aí veio no meu coração uma palavra, né, que o Senhor diz que nós conheçamos e prossigamos a conhecer, né? E aí eu perguntei ao meu marido, porque, né, o Senhor honrou ele com uma bênção de memória maravilhosa. Eu falei, onde está escrito isso? Aí ele falou, Oséias. Então eu gostaria de ler esse versículo para vocês, porque é maravilhoso, porque ali, né, cada um de nós, né, podemos presenciar esse caminho de prosseguir para conhecer o nosso Deus cada vez mais. Vamos estar lendo? Então, diz assim, ó, Oséias 6, Oséias 3, não, 6, 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra, que a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Nós sentimos verdadeiramente isso aqui. Quanto mais o Senhor falava conosco, mais a chuva da sua bondade, da sua misericórdia, né, derramava em nosso coração. Fazia com que os cantos da nossa terra seca, do nosso ser, fosse derramado o poder da glória de um Deus vivo, de um Deus real, de um Deus verdadeiro, e que as suas promessas, nenhuma delas se perde, nenhuma delas cai, nenhuma delas, né, pode ser frustrado, nenhum pensamento do nosso Deus pode ser frustrado. Então, nós glorificamos ao Senhor, porque nós saímos dali como um jardim regado, né? Nós saímos dali, não como um deserto, mas como um jardim regado, aonde certamente nós daremos frutos para o nosso Deus, frutos de eternidade, sendo gazelas, né, férteis, gerando novas ovelhas para esse aprisco, para a honra e para a glória do nosso Senhor. Amém. Meus queridos, eu também tenho alguma coisa para falar. E a primeira delas é a glorificação ao nome do Senhor. Diz a palavra de Deus no Salmo 116, 10. Cri, por isso falei. Essa é uma declaração do salmista, que hoje também é declaração nossa. Não podemos nos omitir de falar aquilo que o Senhor nos concedeu nesse dia. Quando eu falo nesse dia, é porque ele ainda não terminou. Ele é um dia que é pequeno, ele nem terminou, mas é um dia muito pequeno. Porque para caber todas as bênçãos que nós recebemos, teria que ser um dia muito maior, mas o Senhor é aquele que opera milagres. E eu também quero deixar o meu testemunho, baseado não só no relato dos nossos irmãos aqui, que tudo que eles falaram aqui é verdade. Eu também verifiquei tudo aquilo que os irmãos verificaram. Só que eu tenho que levar o meu testemunho para um outro lado, que corrobora com a afirmação deles. E eu me utilizo do relato deles
para fazer aqui também a minha confissão, o meu relato daquilo que o Senhor operou nesse dia. Há um texto também em Joel, no capítulo 13, versículo 5, eu estou falando isso porque quem quiser acompanhar, pode acompanhar. Mas diz lá assim: eu te tirei do deserto, de uma terra muito seca. O Senhor hoje operou isso na minha vida. O Senhor hoje operou na vida dos irmãos dessa forma. Descobri então que o hino que nós estávamos cantando é um hino equivocado. Precisa ser corrigido de vez em quando. Porque aquele hino diz: deixa a chuva cair. Nós pedimos isso ao Senhor, só que muitos se esquecem de que o Senhor é aquele que ouve a nossa oração, e o Senhor deixou a chuva cair. Esse texto lido pela minha esposa não partiu de mim, mas uns dias atrás aqui os irmãos me aturaram por 50 minutos a 1 hora, falando sobre Efraim, sobre Judá, e sobre esse propósito de prosseguir e caminhar, conhecendo ao Senhor. E nós queremos dizer que o nosso testemunho é em sentido amplo, porque aquilo que foi proposto aqui na igreja, e aquilo que foi proposto e vivido neste dia, naquele encontro, são partes que se completam. O Senhor é aquele que vivifica, o Senhor é aquele que deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Uma outra parte do hino diz: essa terra seca éramos nós, não somos mais terra seca. Nós queremos glorificar o nome do Senhor, porque não somos mais terra seca. Está enganado. O autor se equivocou, ele esqueceu de que o nosso Deus é aquele que atende ao nosso clamor. Quando nós pedimos, ele ouviu. Estamos aqui hoje para testemunhar que nós pedimos e o Senhor atende. E nós falamos aqui algo que o companheiro repetiu também hoje lá. Eu glorifico ao Senhor por isso. João 15:16 diz que não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome de meu Pai pedirdes, Ele vos conceda. É uma promessa e uma grande responsabilidade. Estou aqui tendo que falar sem querer, não queria falar, queria estar sentado aí, queria estar ouvindo essa bênção, e estou ouvindo, porque eu creio que é o Espírito Santo que está falando. Mas eu glorifico ao Senhor, porque o Senhor ouviu a minha oração, enquanto ministrava uma palavra, enquanto cantava um hino, enquanto estando com os irmãos, enquanto relatando o meu testemunho. O Senhor é aquele que renova, o Senhor é aquele que pode te renovar. Você, para isso, basta crer. Quando o Senhor fala aqui: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu quero fazer uma pergunta, que eu creio que é o Senhor que está te perguntando. Você acredita que é um escolhido do Senhor? E eu queria que, se você crê que é um escolhido do Senhor, levanta a sua mão. Quantos creem que é um escolhido do Senhor? Se alguém não levantou a mão, é porque está enganado, porque todos somos escolhidos do Senhor, e o Senhor, aquele que nos escolheu, e não resta dúvida, é aquele que também nomeou. E você sabe o que é uma nomeação, meu irmão? Os irmãos aqui estão impacientes com o meu relato, porque já ouviram isso. Mas uma nomeação, em sentido etimológico, é o recebimento de nome. Mas juridicamente,
É o despacho da autoridade pública, a preocupação de cargo ou função. Nós fomos nomeados. O Senhor nos convocou por nomeação, para que vades e deis fruto, e pior do que isso, mais sério ainda, que o fruto permaneça. O fruto está aqui. O fruto não é possível se a terra não for regada. Se a terra for seca, se for um deserto, não há condição de fruto, porque a árvore não cresce. Mas o texto também falava de chuva. E nós focamos aqui também, peço permissão e desculpas aos nossos líderes da igreja por essa piruada. Mas focávamos aqui chuva temporã e chuva serôdia. Uma se complementando em face da outra. Uma chuva que vem na Palestina, no mês do outono, que serve para que a semente seja preparada para depois, mais tarde, quando vier a chuva serôdia, poder germinar. Sem essa chuva, não há condição de que a árvore prospere. Nós recebemos essa chuva hoje. Nós hoje fomos encharcados. Nós éramos terra seca. O hino está equivocado. Nós hoje somos terra regada, jardim regado. O Senhor é aquele que transforma. Um deserto é local onde não há vida. O Senhor me deu uma oportunidade em dezembro de estar num deserto. E eu não entendia por quê. Hoje eu entendo. Porque é parte também do meu relato. Eu contemplei com os meus próprios olhos e corri uma maratona lá no deserto do Atacama. E eu percebi lá em dado momento, que fiz um estiramento no joelho, que se eu não conseguisse me recuperar naquela corrida, eu morreria no deserto, porque o deserto não tem condição de subsistência. E o Senhor é aquele que está nos dizendo hoje: eu te tirei de um deserto, eu te tirei de uma terra seca. Hoje nós temos sim a condição de dar fruto. Quanto a Efraim e Judá, do hebraico Efraim, frutífero. Então Deus pergunta, eu não falei nada com minha esposa, o Espírito Santo é que falou com ela isso aqui agora. Os irmãos que estiveram aqui viram que essa palavra foi ministrada, mas agora o Senhor falou, e a pergunta é: que te farei eu, ó Efraim? Na linguagem de hoje, o que é que eu vou fazer contigo, cara? Era uma das 12 tribos de Israel, sem sequer ser filho de Israel, filho de José, com seu irmão Manassés. Josué 14:4 nos fala que tomaram parte na herança em decorrência da condição de Levi, que ficou no trabalho do templo, e na condição de José, que ficou na administração do Egito. Então, Gênesis capítulo 49 nos ilustra lá que receberam parte da herança. Só que Efraim, ele recebeu das partes mais férteis da terra, mas ele não cumpriu a vontade do Senhor, não glorificou o nome do Senhor. E nós não seremos, estou profetizando aqui agora, não teremos a condição de reprovação de Efraim, porque nós vamos dar fruto sim. Não pelas nossas forças, não pela nossa capacidade, não pela nossa inteligência, não pela nossa razão, mas tão somente por aquilo que o Senhor operou neste dia, por aquilo que o Senhor tem operado em nosso meio. Nesta noite nós glorificamos ao nome do Senhor, porque o Senhor é aquele que opera. Esse é o meu testemunho, o Senhor é aquele que opera. Amém? Testemunho quase virou pregação, né? Glória a Deus.
falar em pregação, queria receber o nosso pastor. Nossos pastores de Visconde do Rio Branco, onde nós estamos filiados, estão aqui. Queria pedir o pessoal para se levantar, se colocar de pé. Tem um bocado de gente aí que não conhece eles ainda. Só eles aqui, gente. Nosso pastor Lindão, pastor Célio, pastor Wellington, aqui Islão, pastor Aneli, pastor Luiz, tem acreditado e investido na gente. E é uma honra muito grande tê-los aqui e ser ministrado por esse nome de Deus. Amém. Graça e paz, pode sentar. Depois do testemunho do Flávio, eu acho que o negócio é a gente partir para o batismo. Foi um testemunho muito bom, viu, Flávio? Muito bom mesmo. Não é crítica, não. Esteja certo disso. Gostei da sua palavra, não é? Se eu soubesse que você teria essa palavra, eu diria para o Maico, pode deixar, Maico. Não precisa passar para a minha palavra, não. Mas não quero endossar o que o Fábio disse, no sentido de que é revelação do Espírito, ou coisa dele mesmo, mas eu quero dizer para você o seguinte: eu compartilho do mesmo pensamento do Flávio. Lá em Visconde do Rio Branco, eu já disse para o pessoal da música lá, eu vou pegar aí a pasta de vocês e nós vamos fazer uma limpeza nessa pasta. Eu não tenho nada contra ritmos. Se eu tivesse joelho para sambar, eu sambaria. Se eu tivesse ginga no corpo para dançar salsa, eu dançaria. Se eu tivesse molejo no corpo para mim dançar outros tipos de música, eu dançaria sim. Tem tantos hinos aí em diversos ritmos lindos. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: muitas vezes nós cantamos por causa do ritmo. Achamos o ritmo bonito e cantamos, e não prestamos atenção nas letras. O Flávio está certo na colocação dele, está muito certo. Vou dizer uma coisa para você, agora tu vai ficar sabendo também. Eu não cantei lá no... Eu não posso cantar isso. Eu não sou terra seca. Eu já fui terra seca. Mas, queridos, agora está todo mundo sabendo que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Amém? Quantos estão em Cristo aqui? Levante a mão. Que bom, graças a Deus. Não é? Então vocês têm a destra da minha comunhão, eu também estou em Cristo, eu amo a Cristo e eu reconheço que vocês também estão em Cristo. E porque vocês estão em Cristo, certamente vocês são nova criatura, certamente vocês são terra férteis, viu? Certamente essas chuvas, elas estão descendo sobre vocês. Certamente, como vocês foram criados em Cristo Jesus para realizar boas obras, das quais Ele de antemão preparou para que eu e você nela andássemos. Viu? Quero dizer para você que nós não somos iguais a algumas pessoas que fazem para ser. Nós fazemos porque somos. Essa é a diferença. Tem muita gente fazendo para ser salvo. E nós não fazemos para ser salvo. Nós fazemos porque somos salvos. Nós não fazemos para ser bom. Nós fazemos porque o bom habita em nós. E esta é a diferença. Viu? Tem muita gente tentando chegar a Deus. Mas nós temos Ele habitando dentro de nós. Somos o templo dEle. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13 vai dizer isso. Ora, não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, querido, isso é um privilégio muito grande. Eu antigamente, quando chegava no lugar onde eu entendia que era um lugar de adoração, e eu via lá uma luzinha vermelha acesa,
Eu tinha aprendido que quando eu chegasse naquele lugar e visse aquela luzinha acesa, era porque Cristo estava presente ali, naquele lugar, estava presente no altar. E eu aprendia que cada vez que eu visse aquilo, eu tinha que fazer genuflexão, eu tinha que fazer sinal da cruz, e eu fazia, porque eu entendia e eu cria que Cristo estava presente lá. Mas hoje eu entendo e creio que Cristo não está presente nem lá e nem lá em cima. Hoje Cristo mora aqui embaixo, aqui dentro de mim. Cristo é a minha vida. Gálatas capítulo 2, 19 e 20 vai nos dizer assim: logo eu, mediante a lei, estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Já não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo da fé, a vida que agora vivo na carne, vivo da fé do Filho de Deus, que por mim morreu e se entregou. Coisa linda, queridos. Eu vou ser rápido aqui, porque eu não quero, assim, tomar muito tempo de vocês, não. Nós temos batismo. Mas eu quero compartilhar com vocês 4 coisas que vai ajudar essa igreja pequenininha, que aos olhos de outros aí deve servir de gozação, não é? Porque aqui em Petrópolis tem muitas denominações, e eu já disse aqui, e vou repetir aqui nessa noite, que o nosso propósito aqui em Petrópolis, eu já disse isso para o Michael, o nosso propósito aqui não é fazer mais uma denominação, porque Petrópolis está cheio de denominação. Eu acho que a cidade de Petrópolis não precisa de mais uma igreja, de mais uma placa, comunidade da graça. Petrópolis não precisa disso, não é? Petrópolis está cheio de placa denominacional, não precisa mais disso, não. O que a cidade de Petrópolis precisa é de gente que viva a palavra. O que a cidade de Petrópolis precisa é de gente que faça a diferença. É disso que a cidade de Petrópolis precisa. E eu vou profetizar para vocês que são daqui, dessa comunidade. Nós, antes de profetizar, deixa eu dizer uma coisa para vocês. E não pense que eu vou ficar dizendo assim, meu servo, minha serva, é isso que eu falo contigo, porque não é assim que eu profetizo. Eu profetizo falando para você algo que Deus vai fazer, porque Ele tem compromissos com você. Eu profetizo falando com você a palavra. Eu profetizo falando com você de Bíblia. É assim que eu profetizo. Mas nós começamos a comunidade em Visconde do Rio Branco com muita dificuldade, com 29 pessoas. E no meio dessas 29 tinha uma família em que a arrecadação da comunidade, 40% da arrecadação vinha dessa família. Com 2 meses iniciado o trabalho, essa família saiu. Logo 40% da arrecadação caiu. Parecia que tudo ia ruir, que tudo ia acabar. Eu olhava assim, e eu confesso para vocês que eu ficava preocupado. Como é que vai ser? Eu tinha 3 filhos pequenos. Como é que vai ser, pensava eu? Quando isso vai crescer? Mas dentro de mim eu tinha uma certeza que ali era o meu lugar. Na época recebemos 2 convites para sair de lá e ir para uma outra denominação. Uma nós conhecíamos muito bem, a outra não conhecíamos tão bem, mas era num lugar, todas as duas num lugar muito bom. Uma era aqui em Petrópolis e a outra era em Curitiba. Pela de Petrópolis a minha esposa não se interessou, e pela de Curitiba eu não me interessei. Eu não senti segurança de sair de Visconde do Rio Branco para ir para Curitiba. Então é aqui meu lugar, eu vou ficar aqui. E hoje, se você for a Visconde do Rio Branco, você vai ver, o Senhor nos honrou, o Senhor nos deu uma comunidade. Hoje nós estamos num prédio, hoje nós temos pessoas, estamos bem firmados. Ali criei os meus filhos, estudei os meus filhos, ali o Senhor tem me honrado. O Senhor colocou um dia no coração da minha esposa que nós deveríamos abrir uma comunidade numa cidadezinha com menos de 2.000 habitantes.
O lugar chamava Caatinga. O nome já feio. Depois mudaram para São Sebastião da Vargem Alegre, mas não tinha 2.000 habitantes. Começamos fazendo culto na praça. Da praça nós fomos para o colégio, para uma escola, fazendo parte da escola. E aí, depois de um tempo, eu resolvi, vamos fazer o seguinte, um irmão ofereceu, faça uma cobertura em cima da minha casa. Dava ali mais ou menos uns 50 metros quadrados, telha de eternite, lá é bem fresco, quase igual aqui em Petrópolis. Cobre com eternite, faz ali um barraco, e a gente começa a reunião ali, porque eles já estavam cansados de ficar na escola. Fizemos e para lá fomos. Nas primeiras reuniões, era 3 carreiras de cadeira, não tinha mais que 7 pessoas. E um dia eu disse para eles, a janela estava aberta, e eu olhei assim, aquela cidadezinha pequena, luz fraquinha, e olhei e disse para os irmãos, vocês não fiquem tristes, vocês não fiquem preocupados, não fiquem preocupados com as denominações que aqui já estão estabelecidas, e que talvez zombem de vocês, porque vocês são um povo pequeno. Porque se Deus tem um propósito para nós dessa cidade, Ele vai nos erguer aqui. E eu vou dizer para vocês hoje, a Comunidade da Graça em São Sebastião da Vargem Alegre, a cidade não passa de 3.000 habitantes ainda, mas a Comunidade da Graça em São Sebastião da Vargem Alegre tem tempo construído e é maior do que a Comunidade da Graça em Visconde do Rio Branco. Então, queridos que estão aqui em Petrópolis, cidade do imperador, tem muita gente crente aqui em Petrópolis, eu sei disso, mas tem muita gente aqui também que não foi alcançado. Esquece dos crentes que tem aqui em Petrópolis. Você que é dessa comunidade, não olha para os crentes, no sentido assim, que bom que ele viesse para a comunidade. Não olhe para eles, desejando eles aqui. Dê a destra da comunhão para eles. Seja simpático com eles. Acolha eles em amor. Mas aqui na cidade de Petrópolis tem muita gente precisando ser alcançada. Eu quero compartilhar com vocês 4 princípios que vão ajudar vocês no crescimento. Tá aí, meu querido? Bota o texto para mim aí, em 1 João capítulo 4. Vocês vão ler comigo, todo mundo, não precisa nem abrir Bíblia. O texto principal, depois outros textos a gente vai ler. Eu quero ser rápido, eu vou trabalhar rápido aqui. Mas, olha o que João está dizendo aqui para nós. João não, o Espírito Santo, não é? Foi inspirado pelo Espírito. Não é isso, Fábio? Não é isso, Célio? Não é o Espírito Santo? Vamos ler junto? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Próximo versículo. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. 10. Nisto está o amor, nem que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O 11. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. E último, 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Amém. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por tua bondade, por tua misericórdia, pelo teu grande amor que um dia se manifestou em favor de nós pecadores. Foi graças a esse amor que nós aprendemos a amar. Graças a esse amor é que nós podemos amar uns aos outros. Nessa noite, Senhor, revela isto ao coração de cada um,
dos que aqui se encontram. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não vou passear muito na Bíblia, não vou falar muita coisa, porque eu falei que senão não tem jeito por cada hora, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Você não precisa responder assim em alta voz, em voz audível, só na sua mente, só na sua cabeça. Deixa eu perguntar para você: amor é um sentimento ou um comportamento? Eu me refiro a esse amor que João está falando. Esse amor que João está falando, esse amor que o Espírito Santo fala, esse amor que nós acabamos de ver aí, esse amor que nós devemos uns para com os outros, esse amor é sentimento ou é comportamento? Queridos, já respondeu para você mesmo? Pois é. No grego, eu não sou bom de grego não, se tiver alguém que é bom de grego aqui, que é bom de inglês, falo português e como diz lá o pessoal do Vale do Paraíba, que eu sou de lá, e falo malemar. Malemar falo português. Então, eu vou me arriscar aqui a falar alguma coisa no grego. Se tiver algum grego aqui, me desculpe. No grego tem quatro termos que definem a palavra amor. No português não. No português é um só. Mas no grego são 4 palavras. Primeiro é eros. Eros. O que é o amor? Eros. O amor eros é um amor ardente. Amor ardente. O amor que um homem declara para uma mulher, principalmente na hora do sexo. Aquele amor é atração. Esse amor é eros. Se você for ao dicionário do Aurélio e for procurar a definição de amor, ele vai dar essa definição para você: uma paixão ardente. Mas se você for ao dicionário bíblico, a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13, você não vai encontrar paixão como definição de amor. Está entendendo? Deus olhando para o Patrick. Que cara lindo. Que cara bonito. Estou apaixonado por ele. Não, eu tenho que salvar esse camarada. Espera lá. Você acha que Deus vai ter esse comportamento? Olhar para a Bruna assim. Que moça linda. Não. Se você disse que esse amor é sentimento, você está redondamente enganado. Não é sentimento. O amor de Deus não é sentimento. Diga para a pessoa que está do seu lado: o amor de Deus não é sentimento. Se amor de Deus não é sentimento, o que é então? Amor de Deus é comportamento. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, a Bíblia vai nos dizer assim: porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha aí, você tem sentimento por algum inimigo seu? Hein? Quem aqui que tem sentimento bom para algum inimigo? Quando você vê aquela pessoa que falou mal de você, quando você vê aquela pessoa que prestou dinheiro seu e fintou, quando você vê aquela pessoa que matou um parente seu, você olha para ela e você diz assim: nossa, o meu coração ferve de amor por essa pessoa. A vontade que eu tenho quando vejo essa pessoa é abraçá-la, é beijá-la, é levar para minha casa, é cuidar dela. É esse sentimento que você tem? Não. O sentimento que você tem é este: se eu tivesse um revólver aqui, eu dava um tiro na cabeça dela. Ou não? Será que só eu que tenho esse sentimento em relação ao inimigo? Você tem medo de pecar não, gente? Porque quando a gente fala de sentimento, a gente tem que ser franco. Quando a Edir Neri falou aqui do alto-falante, que às vezes a gente fica com cara de santo, cara de bonzinho,
Mas se Deus conectar um alto-falante na cabeça da gente, aí o bicho pega. Aí você vai ver, você não, aí todo mundo vai ver quem você é. Então não precisa ter medo de expressar sentimento, não. Sentimento é assim mesmo. Ninguém tem bons sentimentos para com o inimigo. Você acha que moça bonita, quando vê um homem feio, ela fica encantada? Você acha que moça bonita, quando vê um homem pobre, fica doido para casar com ele? Hein? O dia que você vê moça bonita, doido para casar com um homem pobre, diga assim, está doida, está louca. Não é? Agora, você já viu um homem bonito querer casar com mulher feia? Hein? Já viu? Vou parar por aqui, senão eu vou fazer outras comparações aí que o bicho vai pegar. Mas, queridos, é a realidade. Mas a Bíblia vai estar nos dizendo aí, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu quero dizer uma coisa para você, o amor de Deus não é aquilo que Ele sente por você, o amor de Deus é aquilo que Ele faz por você. E Ele provou o amor dele por você fazendo algo por você. Lá em João 3,16 a Bíblia vai nos dizer assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ao escrever isso, não tinha nem como explicar a maneira como Deus amou. Se fosse para você escrever, reescrever João 3,16, como é que você faria? Eu quero que você tire o tal maneira, eu quero que você coloque uma outra expressão. Deus amou o mundo, tira de tal maneira. Como é que você colocaria? Difícil, não é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor não é o que o amor, não é o que diz, o amor é o que o amor faz. Querido, eu quero dizer uma coisa para você que é crente, que diz que é crente. Eu quero dizer uma coisa para você que diz que é nascido de Deus. Se você é nascido de Deus, se você é nova criatura, você tem que ser que nem Ele. Você já viu aquele ditado, que filho de peixe, peixinho é? Conhece esse ditado? Ou é só lá em Minas que tem esse ditado? Hein, Patrick? Aqui também tem? Filho de peixe, peixinho é? Aqui tem aquele ditado que cavaco não voa longe de pau. Tem esse ditado aqui? Lá em Minas tem. Cavaco não voa longe de pau. Quando você dá uma machadada no pau, o cavaco cai perto da árvore. Cavaco não voa longe de pau. É outro ditado. E o ditado, tal pai e tal filho, você conhece? Tal mãe e tal filho, você conhece? Conhece, não é? Se você é filho de Deus, como é que você teria que ser? Igual o diabo? Igual a Deus, querido. E como é que Deus ama? Como é que Deus... Quem aqui nunca ouviu falar de Adolf Hitler? Quem nunca ouviu falar de Osama Bin Laden? Quem nunca ouviu falar aqui do bandido da luz vermelha? Quem nunca viu aqui falar de um estrupador? Quando Deus olha para um estrupador, Deus olha assim, Deus fecha um olho, estende o dedo em risco. O estrupador não escuta, mas ele diz: dura coisa é cair na mão de Deus vivo, tá? Um dia você vai cair na minha mão, e o dia que você cair na minha mão, você vai ver como eu vou te tratar. Ainda bem que eu estou tendendo o dedo para uma mulher. Se eu tendesse para o marido dela, eu ia perder. Uma mulher, é para você mesmo, viu? Preto aí. Você acha que Deus faz isso? Quando Deus olha para o estrupador, um cara que estrupou e matou 10 mulheres, vamos pensar assim.
Quando Deus olha para ele, sabe qual é o sentimento de Deus? Eu imagino Deus nessa hora dizendo: esse moço, ele não conhece a obra da cruz. Esse moço, ele não conhece o meu amor. Esse moço, ele não sabe o preço que meu filho pagou para que ele seja uma nova criatura. Esse moço, ele nunca ouviu falar de Jesus. Esse moço acabou com a vida dele. Esse moço agora vai para um cárcere. Esse moço agora, ele vai sofrer. Se eu pudesse fazer alguma coisa para livrar esse moço das consequências do pecado dele, eu faria, mas eu não posso. Eu quero te dar uma boa notícia: os seus pecados foram perdoados lá na cruz, todos eles. O que você fez ontem, o que você fez hoje e o que você vai fazer amanhã, Deus já perdoou. Mas as consequências dos pecados que você fez ontem, do que você faz hoje e do que você vai fazer amanhã, com certeza você vai sofrer, e Deus não pode te livrar. Ele sofre com isto. Quando um pai vê um filho sofrendo consequências de um ato que ele praticou consciente, o pai chora, o pai sofre. As mães, quando vão visitar a penitenciária e vê o filho lá trancado, enjaulado, que nem um animal, vivendo como um animal, elas choram, elas sofrem, mas elas não podem mudar a situação dos filhos. Eles estão sofrendo consequências. Mas a boa notícia é que nós, filhos de Deus, nós, nova criatura, nós podemos amar da maneira como Deus nos amou. E eu quero dizer uma coisa para você: ninguém precisa mudar para você amar. Você tem um vizinho chato, você tem um vizinho intragável, você tem um vizinho que ninguém aguenta, todo mundo da vida já fez até um abaixo-assinado. Nós vamos tirar esse camarada daqui. Nós vamos botar ele lá no alto de um morro bem difícil. Seria até difícil para ele descer e subir. Pelo menos vai ficar lá, ninguém, não vai perturbar ninguém. Conhece um caso desse? Ainda bem que você não conhece. Já fez algum abaixo-assinado para esse fim? Ainda bem que você não fez. Mas tem vizinho que dá vontade de fazer isso com ele, ou não? Tem gente que dá vontade de fazer isso com ela, ou não? Tem. Tem gente que é intragável, tem gente que é difícil. E a gente diz assim, principalmente se for o marido ou a esposa. A esposa, vamos pensar na esposa. A esposa é crente, serva de Deus, como o Maico gosta de brincar. Oh, xalababá. Ela fala em língua, toda espiritual. Mas o marido é um capeta. Ela já não está aguentando mais. Ela já não aguenta mais aquele capeta em casa. Ela está pronta para mandar aquele capeta procurar a turma dele. Aí para o lugar dele e nunca mais voltar. E ela procura o pastor. Dependendo do pastor, ele fala para ela assim: procura justiça. Mas se for um homem que conhece a palavra, ele vai dizer para ela assim: irmã, eu tenho uma notícia que a irmã não vai gostar. Qual, pastor? A notícia é a seguinte: não é o seu marido que tem que mudar de comportamento. Quem tem que mudar de comportamento é você. Que é isso, pastor? Está ficando doido? É você que tem que mudar de comportamento. Pastor, o senhor não conhece o capeta, meu marido. Pois é, não conheço mesmo, nem quero conhecer. Mas quem tem que mudar de comportamento é você, irmã. Por quê? Por que eu, pastor? Porque você que é filho de Deus. Você que é nascido de novo. Você que é nova criatura. Não é o seu inimigo, querido, que tem que mudar de comportamento.
Não é as pessoas que te aborrecem que tem que mudar de comportamento. Não é as pessoas que não descem para a sua garganta que tem que mudar de comportamento. Quem tem que mudar de comportamento é você. Sabe por quê? A Bíblia vai falar de um outro tipo de amor, que é o storge. O amor storge é o amor entre irmãos consanguíneos, mesma família. E pode ser também comparado com o amor de irmãos de igreja. Depois a Bíblia o grego vai falar de um outro tipo de amor, que é o fileu, amor de irmãos, de igreja. Aí tem o quarto, e é o quarto que pega substantivo ágape e tem o verbo agapau, para você conjugar. No português a gente conjuga o verbo amar, eu amo, tu amas, ele ama. E o verbo amar no grego é agapau. Substantivo, ágape. O amor ágape é o amor que você vai ver em todo o Novo Testamento. João, capítulo 13, versículo 34. Você vai lá para mim e leia bem alto para mim. Em João 13, 34, Jesus, ele dá um novo mandamento para a igreja. Eu vou encerrar com esse versículo. Ele dá um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Já está ali, olha lá. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis o quê? Uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem conhece Bíblia sabe do que eu estou falando. Getsemane, Jesus está agora pronto para ser entregue. Ele já levantou do seu lugar de oração. Ele já chegou perto de Pedro, de Tiago e de João e disse: pode levantar, porque agora o Filho do Homem vai ser entregue. Ele tinha dito para Pedro, Tiago e João: fica comigo, ora comigo, porque o Espírito está preparado, mas a carne é fraca. Jesus sabia do que iria passar. Jesus precisava de uma companhia de oração naquele momento, mas os 3 melhores amigos dele estavam com muito sono e não podia ajudá-lo. Foi só Jesus acabar de dizer, aparece a turba, aparece a multidão, e na frente da multidão, vinha um dos seus amigos, chamado Judas Iscariotes, aquele que havia de entregar a Jesus. E ele chegou até Jesus e disse assim: oi, Rabino, tudo bem? Foi isso que ele disse? Para quem conhece Bíblia? Não. Ele chegou até Jesus e disse assim: oi, Jesus de Nazaré, eu vim te entregar. Foi assim? Não. Oi, Jesus de Nazaré, a turma aqui quer te prender. Foi assim, Patrick? Não. No Oriente, tem-se um costume de saudar o outro com um beijo que a Bíblia chama de ósculo santo. E a Comunidade da Graça tem esse costume de saudar com o ósculo santo. Judas, usando desse costume, mas não como a Comunidade da Graça faz. A Comunidade da Graça oscula no rosto. Judas chega a Jesus e oscula Jesus na boca, porque no Oriente é na boca. Quando ele chega, Jesus pergunta para ele: amigo, aqui vieste? E ele então, em Jesus, beija Jesus. Imediatamente os guardas prendem Jesus. A Bíblia diz que Judas entregou Jesus com um beijo. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que se fosse eu,
Sabe o que eu ia dizer? Eu não ia dizer amigo. Eu ia dizer assim, traidor. Eu não falei que você ia me trair? Eu não te avisei? Eu não falei lá na hora da ceia que aquele que metia a mão no prato comigo, esse me ia entregar? Eu não falei para você, ai daquele que me entregar? Eu não falei isso? Olha o que está fazendo, rapaz. Olha a lei que está fazendo. Sabe o que vai acontecer com você agora, cara? Daqui a pouco você vai ficar tão atormentado, você vai ficar possuído por demônios. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai se suicidar, você vai se enforcar, você vai morrer, cara. Se fosse eu falava. A gente fica doido para saber do amanhã, para a gente profetizar. Tem muitos profetas por aí querendo saber, querendo adivinhar a vida dos outros, para poder ganhar dinheiro com isso, para impressionar a plateia com isso. E se eu soubesse, certamente eu falaria: você vai se enforcar, camarada, que o que merece é isto, você não merece outra coisa, traidor. Mas Jesus, filho, falou nada disso não. Jesus disse assim: amigo, aqui viestes. Parece até que Jesus não sabia o que estava acontecendo. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: o seu inimigo não tem que mudar do comportamento. Quem tem que mudar do comportamento é você. Deus não esperou que você mudasse de comportamento para Ele enviar Jesus, para que Jesus morresse por você numa cruz, para que depois você viesse a crer e consequentemente viesse a ser salvo. Antes que você nascesse, antes que você viesse a crer, antes que você viesse a levantar as mãos para Ele. Tem gente que acha que depois que levanta a mão para Jesus que é salvo. Antes que você viesse ao batismo, antes que você fizesse qualquer coisa para você, Ele fez para você. Por isso Ele disse: um novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros assim como eu vos amei. E para encerrar, eu quero perguntar para você: como foi que Jesus nos amou? Diga assim: dando a sua vida por nós. Ele deu para os seus amigos, para os seus inimigos, Ele deu a vida por todos os homens. Então, não espere você sentir alguma coisa para o seu inimigo para você amá-lo. E esse amor bíblico não é aquele amor que você fica com agarra, beija, aquele amor que você tem que sentir. Esse amor é aquele amor que mesmo você não sentindo, como é que é seu nome? Marcos. Mesmo você não sentindo nada pelo Marcos, aqui no meu coração eu olho para o Marcos e o Marcos não desce na minha garganta. Mas o Marcos é uma pessoa necessitada. Mas o Marcos está precisando agora de um auxílio meu. O Marcos agora está precisando de um abraço, o Marcos agora está precisando de um consolo. E eu sou um filho de Deus. E eu vou fazer diferença na vida do Marcos. Eu vou dar o consolo que o Marcos está precisando. Eu vou dar o abraço que o Marcos está precisando. Eu vou acolher o Marcos. Eu vou escular o Marcos. Eu vou estar com o Marcos. Eu vou cuidar do Marcos. Porque eu sou um filho de Deus. Deus faria isto se estivesse no meu lugar. Amém? Vamos acabar por aqui? Vocês não querem, não? Quer que eu continue? Eu tenho mais 2, 3 horas, quantas horas mais for preciso? Vamos fazer democracia? Quantos querem que eu continue? Fique de mão abaixada. Quantos querem que eu continue e fique de mão abaixada? Aí, ó, todo mundo quer que eu continue. Vocês estão doidos, gente? Tem que dormir. Pode não. Brincadeira. Eu sei que a gente cansa também. E aqui está muito quente. Também estou com calor. Não está com calor também, irmão? De terno assim, dá um calorzinho bom, né? Mas aí, Maicon, já está pronto? A turma aí do batismo já está pronto?
Então, venha cá. Sobe aqui em cima. Sobe aqui em cima. Duda. É Duda, né? Dudu. Qualquer coisa assim, começando com Du. Põe aí para mim Romanos 6, 3 e 4. Põe o 5 também. O 5 também. Vocês vão dar uma olhadinha ali. Romanos 3, 6, 3, 4 e 5. Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. O que vai acontecer aqui agora é apenas uma simbologia. O que vai acontecer aqui agora já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. O que vai acontecer aqui agora não trará para essas pessoas salvação. Porque o que já trouxe salvação para elas é o que já aconteceu. Vamos ler juntos? Romanos 6, de 3 a 5. Ou porventura ignorais que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Para um pouquinho aí, antes de mudar para o 4. Quando é que nós fomos batizados? Na morte. Olha lá. Você ignora isso? Você ignora isso? Que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Roda o 4. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Como eu disse, isso aqui é uma simbologia. Vocês vão ver elas sentarem na água, vocês vão ver elas serem mergulhadas na água, e vocês vão ver elas serem levantadas na água. Isso tudo é uma simbologia. Quando elas foram deitadas nas águas, é a simbologia do sepultamento, da imersão. Quando elas forem levantadas, é a simbologia da ressurreição. Pois fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quero dizer para vocês 3. Vocês estão certos de que querem daqui por diante andar em novidade de vida? Com toda certeza. Hein, Miriam? Não, Mariane. Com toda certeza. Você tem quantos anos? Hein? 11 anos. Que bom. Está fazendo uma boa decisão à idade de 11 anos. Eu quero dizer uma coisa para vocês, eu não tenho nada contra velho, não, eu já tenho 61 anos de idade. Mas se eu, um homem como eu, com 61 anos de idade, entregasse minha vida para Jesus hoje, eu já estaria um caco. Pega esse caco aí, resolve o que eu posso fazer com ele. Muito pouca coisa. Eu já estou com artrose, eu já tenho diabetes, já tenho um punhado de coisa. Mas olha, 11 aninhos, tem muita coisa para Jesus usar. Ela está usando louvor, hein Maria? É dia das crianças. Nossa, está dando o melhor para Deus. Está dando o melhor para Deus. Agora não vou perguntar aqui para as tias quantos anos que elas têm, vai ficar frio, né? Mas estão dando melhor para Deus também. Agora o 5. Porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Por mim eu leria o 6, o 7, porque o 7 vai falar porquanto quem morreu está justificado. Tem muita gente que acha que está justificado porque não bebe mais, porque não fuma mais, porque não joga futebol, porque não faz isso, porque não faz aquilo, porque batizou, porque é da Assembleia, porque é da Metodista, porque é da Comunidade da Graça, porque é da Maranata, porque é católico, porque é espírita. Deixa de bobagem, deixa de bobagem.
A justificação não vem porque eu sou católico, porque eu sou da Maranata, porque eu sou da comunidade, porque eu sou metodista, ou porque eu não bebo, ou porque eu não fumo, ou porque eu uso saia, ou porque eu não uso saia. A justificação vem porque eu fui incluído na morte de Jesus. Romanos 6,7 diz: porquanto quem morreu está justificado. Agora, eu quero um microfone para as três ali, que dá para as três falarem juntas. Arruma aí um microfone para elas. Vocês estão assustados comigo? Eu sou meio doido mesmo, viu? Até minha esposa se assusta comigo de vez em quando. Olha lá, está assustado. Mas vamos lá. Confesso diante de Deus e destas testemunhas visíveis e invisíveis que eu creio que a palavra diz que o meu velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado fosse destruído e eu não servisse mais o pecado como escravo. Portanto, de agora em diante, eu pretendo, com a ajuda de Deus, com a graça de Jesus e o Espírito Santo, andar em novidade de vida, durante todos os dias que o Senhor me der. Confesso que eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Logo não vivo mais eu, mas a vida que eu vivo agora na carne, vivo a da fé. Daquele que por mim morreu e ressuscitou. Amém. Amém. Sério? Você vai ajudar? Michael, Lena, Bruna e Mariane. Vamos cantar? Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber.